Jornal da Justiça está de volta e a gente fala agora da sessão plenária de hoje do STF. Na pauta, apenas um assunto: o início da análise dos chamados embargos infringentes na ação penal 470. Sobre isso, a gente conversa aqui no estúdio com a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, obrigado pela participação mais uma vez, boa tarde. Ao todo, quantos embargos estão na pauta de julgamento de hoje? Eles dizem respeito a quais condenados? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Ao todo, são 5 embargos infringentes. Foram apresentados por Delúbio Soares, José Genuíno, José Disseu, José Roberto Salgado e por Cátia Rabelo. Então, inicialmente, o Supremo Tribunal Federal se debruça em relação a esses embargos infringentes que foram analisados. O primeiro que está na pauta é o de Delúbio Soares. Todos esses recursos que foram apresentados pela defesa desses condenados buscam basicamente a prevalência dos votos absolutórios que acabaram ficando vencidos em relação àquelas condenações não majoritárias, mas em que os condenados tiveram pelo menos um número mínimo de votos favoráveis, no mínimo 4 votos favoráveis. Então, nestes casos, basicamente todos buscam a absolvição pelo crime de formação de quadrilha. Em relação a José Roberto Salgado, além do crime de formação de quadrilha, ele também busca a absolvição pelo crime de evasão de divisas, porque ele também teria obtido, no mínimo, 4 votos favoráveis em relação a essa condenação. Delúbio Soares e também José Genuíno pedem alternativamente, se não for reconhecido pelo plenário a prevalência dos votos absolutórios, que seja pelo menos dada prevalência em relação à fixação da pena, cujos votos divergentes foram apresentados no julgamento dos embargos infringentes. Então, eles pedem, alternativamente, ou a absolvição pelo crime de formação de quadrilha ou uma pena menor em relação a esses crimes, porque nos 2 casos eles entendem que teriam direito à prevalência desses votos. E o fundamento básico da defesa, Fred, é que não haveria, para a configuração do crime de formação de quadrilha, a caracterização, no caso concreto, da estabilidade e permanência próprias com a finalidade de praticar crimes. Então, por essa razão é que eles pedem a absolvição. Doutora, o julgamento desse tipo de recurso pode mudar alguma coisa na pena dos condenados? Fred, o que acontece? Esse tipo de recurso, ele realmente permite uma reanálise do caso, mas só de parte do julgamento, ou seja, só daquelas situações em que os condenados tiveram no mínimo 4 votos absolutórios. Então, é possível sim que haja um ajuste na pena, seja em relação à condenação, seja em relação à fixação da pena. O tipo recursal, até pelo fato do placar ter sido apertado, permite essa reanálise pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Doutora Gisele, esse caso se arrasta um pouquinho já aqui no Supremo Tribunal Federal e nesse período houve uma mudança, né, na composição do colegiado. Isso significa alguma coisa? Pode ter alguma mudança também no entendimento? Fred, o que acontece? Realmente, quando a ação penal ela foi analisada, tinha uma composição e agora, na análise dos embargos infringentes, ela está com uma nova composição. 2 ministros se aposentaram e 2 outros ministros agora ocupam o plenário do Supremo Tribunal Federal. O ministro César Peluso e o ministro Aires Brito já não integram mais a corte. E no lugar estão os ministros, assumiram as vagas deixadas, os ministros Teori Zavascki e Luiz Roberto Barroso. Então, assim, a gente precisa realmente aguardar de que forma esses ministros vão se manifestar, já que eles não votaram, não se manifestaram quando do julgamento da ação penal. Tá certo, doutora Gisele. Vamos então lá para o